Fala aí, galera! Estamos começando aí mais um vídeo dessa minha cara 2018, hein, cara? Feliz ano novo aí pra todo mundo aí. Eu falei, mano, 2018, essa minha cara ia continuar. Dei um teaserzinho, né? Dei uma dica do que viria pra esse ano aí de 2018. Postei um vídeo ano passado falando sobre isso, né? Que dava uma dica sobre isso. E tá aqui, cara, 2018 começando, falando sobre a discografia de uma banda que eu curto demais, cara. Viu falando isso, né? Banda do meu coração. Não são todas, né, mano? São algumas bandas aí do meu coração, são várias que eu curto demais, mas essa aqui com certeza é uma delas, cara. Eu tenho falado bastante aí eu já falei, né, nos vídeos aqui que eu postei, de bandas de nu metal, né, um gênero que eu, cara, eu mergulhei de cabeça, né, porque ele surgiu ali no final dos anos 90, e eu posso dizer, cara, sem medo de errar, que das bandas que ficaram puramente identificadas como nu metal na época ali, a única que pode-se dizer que é relevante de fato hoje, tá, que lança discos bons, que atrai público, é essa aqui, ó. A camisa diz, acho que a trilha também vocês estão ouvindo aí, Deftones, cara. Deftones eu curto demais. Das bandas eu falei que a única que se tornou aqui, continua relevante, a única que eu continuo acompanhando de fato, porque das principais ali o resto eu meio que deixei de lado. Eu falei ano passado de algumas dessas bandas, falei do Korn, falei do Limp Bizkit e tal, mas Deftones realmente é a que eu mais curto. E banda, meu, cara, tá fazendo 30 anos de existência. Não de gravação de fato faz um pouco mais de 20, né? Mas de existência, 30 anos. 88, Stephen Carpenter começou, guitarrista, começou lá na Califórnia, Sacramento, né? Cidade californiana, tinha sofrido acidente, tinha sido atropelado por um carro, andando de skate, uma treta, ficou tocando guitarra ali, pirando, só fazia isso, né? Então o cara virou craque no negócio e falou, vou montar uma banda, tal, bolou um nome aí muito louco na cabeça dele, Deftones, que é uma coisa meio de um tom sem som, um tom surdo, né? De deaf, né? De surdo, que na verdade é DEF, o def de surdo DEAF, é uma loucura. Como é o som do Deftones mesmo, que não dá muito para definir o que é. Então ele foi lá, juntou essa galera para poder criar o Deftones, que hoje a gente conhece aí, ou muita gente conhece tão bem. Então em 88 os caras começaram, mas é naquele começo, lógico, né? Só tocando em churrasco, em festinha de fundo de quintal, nada demais. E tinha até dois integrantes que eu pesquisando para fazer o vídeo que eu descobri. Que tinha mais dois integrantes que eu nem sabia que tinham feito parte da banda no comecinho ali, que é o Dominic Garcia no baixo e o John Taylor na bateria. Mas a formação que os caras realmente ficaram bem entrosados e que foram contratados por uma gravadora foi aqui, com Stephen Carpenter, então, na guitarra, Tino Moreno, vocalista, foda, espetacular, T-Chang, saudoso T-Chang, vou falar sobre isso logo mais, no baixo, Abe Cunningham na bateria. E esses quatro foram que formaram a banda, foram que fizeram a formação clássica e original inicial da banda, que começou a gravar discos de fato. Os caras, depois de fazer aquela pegada de tocar em, como eu falei, né, fundo de quintal, várias coisas estranhas, começaram a tocar em clubes um pouquinho maiores e tal, e numa dessas, o empresário foi ver os caras, empresário de gravadora, era empresário de uma gravadora, de um selo da Warner Music, que era, não digo que administrado, mas tinha ali, era meio que a dona, era a Madonna, vai vendo, a Madonna até chamou Alanis Morissette até para essa gravadora. Deftones foi um outro artista que ela meio que deu o aval, né? Os caras que, lógico, eram especializados, que sabiam do que se tratava o mesmo bagulho, iam atrás por aí, pescando banda aqui, banda colar, e acharam Deftones, cara. Não precisa nem falar, né? Em 95 eles gravaram o primeiro disco. Os caras ele viu os caras arrebentando, né? Tocando em clubes, tal, em show por aí. Os caras acabaram assinando com a Maverick Records, tal, da Warner. E em 95, isso foi por volta de 93, 94, tá? Que a gravadora chamou atenção, que eles chamaram a atenção da gravadora. E em 95 eles lançaram o primeiro disco aqui, que é esse aqui, ó. Disco de estreia dos caras. Adrenaline. De 95. Cara, esse é o disco que não foi o primeiro disco do Deftones que eu comprei. Os discos começaram a estourar, pelo menos pra mim, no disco seguinte que eu vou falar logo mais. Mas esse disco aqui já mostrava que o Deftones seria uma banda de peso, uma banda de relevância pro cenário do rock aí. Era aquela coisa que a gente fala, né? Não é uma banda que estava pronta ainda, era um som bem cru. Olha, eu falo pra você, vamos dizer assim, longe de ser ruim, lógico, adoro esse disco aqui. Eles foram adicionando outros elementos no som deles durante a carreira. Mas se ficasse mais ou menos isso aqui, cara, lógico que algumas variações podem ficar muito monótonas, mas se ficasse isso aqui, eu não diria que seria uma má ideia. Porque é um som foda, uma mistura muito interessante aqui de rock muito pesado, de metal mesmo, com afinação bem pesada, distorção bem foda. E o vocal, na maioria das vezes, aqui ainda era bastante
rap o estilo de vocal do Tino Moreno aqui, tá? Algumas melodias ainda apareciam, mas o rap ainda era muito forte, como por exemplo a faixa que eu destaco muito aqui, que tem a ver com que se assemelha muito ao rap metal, vamos dizer, é Engine Number 9, musicaça, mas o disco inteiro é bom, tá? De característica mais de rap metal seria essa, vamos ver aqui, a Seven Words, talvez, tá? Mas o disco inteiro é sensacional, é uma pedrada, cara, tipo, uma coisa assim. Quem conheceu o Deftones um pouquinho depois, acha que esse disco aqui é até meio agressivo, meio abrasivo demais. Mas Bored, que começa com um rifão muito louco, Minus Blindfold, One Week, cara, esse disco não tem música ruim. Tem uma música que eu menos ouvi, que é a For Real, a última, tá? A última acreditada, que tem uma faixa escondida por aqui. Mas todas as faixas são excelentes, cara. Faixas relativamente longas até, mas que você não... Tem muita dinâmica, você não sente muito arrastado, não. O negócio flui bacana. Então, o primeiro disco do Deftones, Adrenaline, de 95, é um discaço. Talvez, se você não quiser começar por esse disco, ok, comece até pelos seguintes. Mas esse disco, se você gosta, você é um apreciador de boa música, Adrenaline, Deftones, discaço, tá? De 95. O produtor foi o Terry Date, que até é uma dica, né? Do porquê que esse disco soa tão bem, as guitarras com esse peso, tudo muito bem balanceado, tudo muito bem, os arranjos muito bem feitos ali. Só podia ter a mão de um cara que produziu Pantera, que produziu Soundgarden, só podia ser Terry Date, né? Então um cara realmente que já era um veterano nessa época aqui, botou a mão no som do Deftones e seria parceiro dos caras aí por muito tempo ainda, foi o grande produtor por trás aqui do primeiro disco do Deftones, tá? De 95. Descasse aquilo, o nu metal tava começando, né? Explodindo. O Korn já tinha lançado seu primeiro disco no ano anterior, o do Limp Bizkit ainda ia lançar, algumas bandas estavam aí lançando seus primeiros discos, então o movimento não estava explodindo, mas estava dando seus primeiros passos, Deftones junto, seguindo. Deftones tinha tocado com o Korn, inclusive, até nos primórdios, antes até de gravar. Era a ceninha ali, né? Da Califórnia ali e tal, aquela coisa. Os caras todos tocavam juntos, vira e mexe. Mas o Deftones, o álbum Deftones, que levou os caras a explodir, a se mostrar como banda grande no cenário do rock, de fato, foi esse aqui, ó. Disso que me pegou, que pegou os camaradas meus aí e muita gente pelo mundo todo. Around the Fur, cara. Around the Fur, disco de 97. Os caras deram, eu procuro sempre focar nisso, né? No intervalo entre um disco e outro. Como o primeiro disco não explodiu tanto, os caras foram tranquilos. Fizeram um disco, gravaram, foi até bem sucedido, continuaram fazendo shows. Então, naturalmente, chegaram no ciclo de gravar o segundo disco, que foi de novo esse aqui. Olha essa capa. O disco de nu metal, eles têm essa característica, né? O nu metal, alternative metal, qual que é o lance? De não ter aquelas coisas clássicas, né? Sempre de caveira, demônio, não sei o que lá. Até tem uma capa que lembra um pouco disso mais pra frente, mas nem tanto. O nu metal tem muita característica de colocar suavidade, sensibilidade, vamos dizer assim, com peso. Isso é uma das grandes marcas do nu metal. Essa capa do Around the Fur diz bem isso. Uma garotinha aqui, uma menina, tal, com pouca roupa e tudo mais, mostrando a sensibilidade, tal, uma leveza, faz um som pesadíssimo aqui dentro, tá? Pesadíssimo de novo e mais refinado, mais refinado. Por quê? Porque o Deftones aqui já tem a participação de um DJ, sim, Frank Delgado, que eu acho que já é acreditado como membro da banda nesse disco, viu? Deixa eu ver se ele tá na foto aqui. Ele não tá nem na foto dentro da caixinha, a caixinha aqui, ó. Eu acho que ele não tá, mas ele é citado como participante, como um cara aí que integrou, que fez algumas gravações, porque você já via alguns efeitos, algumas coisas em algumas das músicas desse disco aqui. Mas ainda era a formação que eu tinha falado, tá? Com o Stephen Carpenter, Tino Moreno no vocal, Abe Cunningham na bateria e o T. Chang no baixo. Esse disco, então, como eu disse, explodiu. Cara, pra abrir, My Own Summer, Shove It. A primeira música que eu vi do Deftones, o primeiro clipe que eu vi do Deftones. Um clipe muito louco, os caras tocando no mar, cada cada integrante numa plataforma, um tubarão rondando. Cara, que clipe foda que era de My Own Summer. Eu falei no vídeo do Korn que eu tive dificuldade de assimilar o nu metal no começo, porque era uma música que começava pesado e depois aquele vocal meio suave. Eu falei, pô, não gosto disso, eu gosto igual Pantera, igual Fear Factory, que o negócio pega, né, do começo ao fim. Então, mas mesmo assim, quando eu vi esse clipe aqui do My Own Summer, do Deftones, senti um pouco isso, que chegava forte no começo, mas depois o vocal não era tão pesado assim, mas mesmo assim me cativou esse som. Então My Own Summer, a música que abre aqui o disco, regaça e marcou demais e dá sequência pro que é o disco todo aqui, cara, com Lábia, com Máscara, já é mais uma balada que não tinha quase balada no disco anterior, hein?
no Adrenaline. Então a música já é uma música bem mais lenta. Quando eu falo balada, é balada no estilo Deftones, essa coisa meio estranha, pelo menos a princípio aqui meio estranha. O vocal do Tino Moreno é mais ambiental do que melódico e bonito, né? As coisas iam se adaptando, Deftones ia se adaptando ao seu jeito no passar do tempo, tá? Então Around the Fur, a faixa título, todas as músicas aqui são fantásticas. Max é uma música um pouco mais, tem a participação de uma menina aqui fazendo o vocal. É um pouco mais assim, eletrônica, com elementos um pouco mais eletrônicos, mas a maioria é porradaria mesmo. Lotion é a faixa mais pesada do disco, eu gosto demais. Tem uma semi-balada que é Be Quiet and Drive, que foi outro single desse disco que estourou demais, tá? Então você tem aqui um disco muito bem equilibrado, com bastante peso, equilíbrio entre peso, bastante peso, e alguma outra coisa de melodia, de balada e efeitos também, como eu disse, já participação do DJ Frank Delgado. Então esse disco aqui que levou, como eu disse, Deftones a alçar voos mais altos, estabelecer os caras como uma banda maior, fazendo turnê pelo mundo todo, aí já começaram realmente a galgar realmente um lugar aí mais alto no meio do rock, tá? E no metal ainda tava, né, naquele boom, naquela explosão, a galera tinha um certo preconceito, era normal, porque realmente os fãs mais fervorosos de metal realmente não entendiam qual era esse lance aqui do metal, então era complicado mesmo, mas os caras foram tocando, foram seguindo, tá? E 3 anos depois de ter rendido muito esse disco aqui, rendido turnê, rendido muito show, realmente muita repercussão aí pelo mundo, os caras deram um intervalinho um pouco maior para lançar o 3º disco. E aí foi o momento, foi o boom do Deftones para muita gente. Não para mim, porque o Deftones também já era uma banda grande, já era uma banda que tinha me conquistado, que eu já achava foda demais. Tava só esperando o próximo, eu já ia comprar, ganhar, de presente, o que fosse. Mas eu sabia que ia ser coisa boa. Mas para muita gente não, para muita gente o Deftones era uma banda meio underground, meio desconhecida. E então esse disco aqui foi uma porta de entrada para muita gente. Que disco que eu tô falando? Disco de 2000, White Pony. Descasso. Disco para muita gente que é o melhor do Deftones. Tá? Os críticos aí, de forma mais isenta, talvez digam que o White Pony, esse aqui, é o melhor disco. Eu não sei, pra mim o Around the Fur é o melhor. É aquela coisa emocional, de ter começado a curtir e tal, primeiro e tudo mais, não sei. Mas eu acho que o White Pony é um grande disco, mas não tanto quanto o Around the Fur, tá? Mas por que eles foi muito dito isso, que é o melhor disco, que a galera gosta mais desse, muita gente começou a conhecer o Deftones através dele, porque ele acha um equilíbrio perfeito aí entre a acessibilidade, vamos dizer, né, em músicas um pouco mais acessíveis e a porradaria dos discos anteriores. Como eu falei, quando eu falei que os caras foram achando o seu esquema, achando sua forma, eles acham que eles atingiram o ápice, talvez, aqui. Ou pelo menos pela primeira vez atingiram o ápice. É difícil explicar, vou tentando explicar no decorrer do vídeo aí. Mas isso disso aqui, você tem o Frank Delgado já efetivado como DJ e membro da banda, então você tem mais efeitos ainda, mais coisas, elementos eletrônicos nítidos nessas músicas e melodia. As baladas são mais realmente melódicas, um pouco mais radiofônicas, vamos dizer, de propósito. Eu não sei, eu sinto Deftones como uma banda que procura o próprio caminho, não se importa de jeito nenhum com influência de fora, com quem quer que seja. Os caras vão fazendo, sempre foram fazendo o estilo deles, compondo o que tivessem afim ali, colocando para gravar, tá? Então eu não vejo como os caras como tendo sido uma iniciativa de vamos fazer uma música um pouco mais suave para poder deixar a coisa um pouco mais acessível pra galera. Eu não vejo assim. Eu digo que Digital Bath e Change suas músicas, suas baladas que, poxa, chamaram muita gente aí pra curtir os caras. Change, inclusive, foi trilha sonora de filme, não me lembro nem qual agora, quem souber vai dar um toque aí, tá? Então, grande disco, White Pony, algumas características dele. Detalhe, essa não é a primeira capa, não é a capa original do White Pony. O White Pony vai ser lançada a versão original alguns meses antes, uma capa cinza com um cavalinho, esse cavalo aqui tá no meio, aqui no canto. Qual foi o lance? Quando eu acabei de falar que os caras não se importam muito com gravadora, tá, ok, pode ser, mas os caras encheram o saco. Deram mexido de saco, falaram, poxa, vamos deixar uma coisa um pouquinho mais, um single um pouco mais radiofônico, uma coisa mais assim, até porque o nu metal estava mais estourado, estava no auge, com o Bizkit, com o Korn. Eu queria que o Deftones fosse mais um ali, né, que entrasse nesse bolo. E tinha uma música que era mais rap metal, mais a cara do nu metal ali, do metal alternativo, que eles tinham deixado de fora do disco. Tinha uma versão dela lenta,
que é inclusive a Pink Magic, que fecha o disco, Pink Maggot. Aí eles falaram, não tem como colocar essa versão aí e tal, essa música no disco, incluir. Eu falei assim, tá bom, então beleza, quer lançar de novo? Lança e vamos colocar então de cara, vai, engole essa música aí. Que é a música Back to School, que eu adoro, a música é foda, ganhou clipe e tudo. Nessa aí, dá pra dizer que os caras se renderam. Acho que mais que concederam pra falar assim, enche o saco, tá bom, entra aí. Eles têm raiva da música? Não digo que tem raiva da música, não rejeito, eles tocam, só que não muito. Acho que faz tempo que não tocam essa música ao vivo. Mas no final das contas, eu acho que ela enriqueceu demais, uma abertura perfeita pro disco. Mesmo que se fosse a segunda música, Feiticeira, também seria uma abertura fodida, tá? Tem, além das baladas que eu disse, né, Digital Bath e Change, The House of Files, tem a Feiticeira, tem a Elite, ou Elite, que é a música que ganhou Grammy por melhor performance de metal, na época, de 2001 já, musicaça, uma porradaria. E tem as músicas aí que são a variação, né? Balada meio eletrônica, com alguns momentos refrão mais pesado ali, RX Queen, Knife Party. São músicas que quando eu ouvi, eu confesso que na época eu senti um pouco de decepção. Eu falei, porra, mas não tá tão pesado, o Tino tá cantando mais bonitinho. O Tino se mostrava mesmo um cara cantando um pouquinho melhor em estúdio, usando um pouco mais de melodia, isso é fato aqui. Isso também que ajudou o pessoal a curtir mais Deftones. Mas isso, repito, cara, eu não quero puxar sardinha de novo na banda uma das bandas que eu mais gosto. Isso não faz do Deftones uma banda que se vendeu, que amoleceu pra ficar mais acessível, não. Eu acho que os caras sentiram aquilo no momento. O Deftones é uma banda que se divide muito entre o peso, são dois polos aí. O peso do Stephen Carpenter, guitarrista, que gosta muito de metal, e a suavidade, tá? A melodia do Tino Moreno, que é um cara que gosta muito de New Wave, de Depeche Mode, de The Cure, de The Smiths, bandas dos anos 80, né? Então tem essa polaridade que faz o som Deftones ser tão peculiar, tão interessante, que às vezes até dá treta por isso. Mas isso ficou bem claro aqui. Apesar das músicas pesadas, como eu disse, Coreia também tem outra música maravilhosa, que abriu o primeiro show do Deftones que eu fui. Tem essas músicas um pouco mais lentas, né? Como disse, a RX Queen e a Knife Party. Mas é um descasso, no fim das contas, tá? White Pony, de 2000. Isso que os Deftones já era uma banda considerada grande e realmente respeitada pelos dois primeiros discos que lançaram. Com esse terceiro aqui, falou, bom, beleza, os caras são foda mesmo, o Deftones é uma das maiores bandas. Ainda carregava um pouco da coisa de underground, porque, por exemplo, eles se negaram a fazer turnê com o Korn nesse momento de boom. A Family Values Tour, que era uma tour aí que levava no metal para vários cantos aí no mundo, o Deftones não quis. Por isso que eu falo, o Deftones procurando sempre seguir o caminho deles, ficar mais ou menos na deles, não se importavam muito não em entrar aí no boom. Por isso que fica, assim, a gente fica pensando, né? Colocar a música que a gravadora pediu, fica um pouco mais melódico nesse terceiro disco, então meio que se venderam. Por outro lado, quem tem esse argumento, por outro lado tem que admitir que os caras não tinham tanta exposição na mídia, não quiseram fazer essa turnê muito lucrativa que foi a Family Values. Então, o Deftones já mostrava que seguiriam o caminho deles e só deles mesmo, como continua sendo até hoje. Depois de 2000, o Deftones então deram até aquela amansada. Esse disco, como eu disse, como fez um grande sucesso, eles deram uma amansada, fizeram um tour e tudo, vieram ao Rock in Rio. Quando eu falei bobagem, quando eu falei que Coreia abriu o primeiro show dos Deftones que eu fui, falei bobagem, apaga. O primeiro show que eu fui do Deftones, eu não acreditei que os caras vinham, foi o Rock in Rio de 2001, cara. Quando eu fiquei sabendo, eu tava na dúvida em qual dia que eu ia, do Iron Maiden com Sepultura, ali, tá, o dia do metal mesmo. Quando eu vi que no dia Silverchair e Deftones, falei, acabou, é nesse dia que eu vou. Então o Deftones tocou, cara, nesse dia, foi foda, foi puta experiência louca. Eu comprei, inclusive, a Adrenaline lá no Rock in Rio, num stand lá, foi muito louco. Então foi um showzaço, curti demais. Os caras tocando aí, tocaram aí o mundo inteiro e só foram lançar um disco de novo em 2003. Demorou um pouco. Os caras lançaram o quarto disco de estúdio, chamado Deftones mesmo, disco homônimo, tá? De 2003. Detalhe que eu acabei parando de falar. Produção de Terry Date, hein? Produção de Terry Date, assim como no Adrenaline, no Around the Fur, também no White Pony e também aqui no auto-intitulado, tá? O Deftones também aparece como produtor aqui, produced by Terry Date and Deftones. É coprodução, mas o cara aqui, né, dá o toque ali, é o Terry Date mesmo. Então esse disco aqui, ele é mais obscuro, cara. Eu coloco ele na metade de baixo entre os meus CDs preferidos do Deftones. Isso não quer dizer que seja um disco ruim. Eu procuro deixar isso claro aqui. Mas é fato que é um disco que é um pouco mais difícil.
a experimentação aumentou aqui para um lado mais obscuro. Não tinha muita melodia, não. As letras, as músicas, as faixas, a melodia dos vocais era um pouco mais complexa e tudo. Tinha umas faixas muito experimentais como a Moana, como a Anniversary of an Uninteresting... Olha, é muito difícil falar essa palavra, cara. Eu nunca consigo falar. Anniversary of an Uninteresting Event. Saiu, porra. Tá? É uma música de uma balada bem boa, né? Bem experimental. Lucky You. Olha aí, 3 baladas experimentais nesse disco aqui. Então você tem ainda Minerva, que foi o primeiro single. Uma balada, aquele estilão bem Deftones, assim, né? Aquele meio termo de peso e balada. Uma das músicas que eu mais gosto é Hexagram, que abre o disco, eu acho sensacional. Bloody Cape, musicaça, pesadíssima, foda demais. Então o disco que você vê, ele é misturado, ele é meio obscuro. Acho que a palavra mais certa é mais obscuro e mais experimental que todos que o Deftones tinha feito até então. Tá? É o homônimo, por isso que é um disco que a Minerva explodiu bastante como single, carregado ainda, talvez levando ainda o peso do White Pony, que fez os caras ficarem um pouco mais comerciais. Mas fora ela, o disco meio que passou batido. Tá? Só quem curte, quem é fã mesmo de Deftones, que conhece mais esse disco. Que tem a caveira que eu falei, ó, que é típica de metal, mas ainda assim tem as rosas aqui do lado, né? Então é uma coisa que é metal, mas ainda com aquela pegada meio de alternativo, de música alternativa. Então, galera, Deftones, 4 discos, 2 deles muito bem sucedidos, tudo tranquilo? Tudo ótimo, banda ali seguindo seu caminho, achando sua melhor maneira de compor as músicas, de fazer seus shows, viajando o mundo todo e tudo, mesmo produtor, tudo dentro do esquema, dentro dos conformes, né? Não. Quando o Deftones se reuniria para gravar o próximo disco, o bicho pegaria, haveria alguns problemas aí, tensão forte entre a banda, a coisa ia ficar meio complicada, meio estranha. Isso refletiu no próximo disco dos caras, que sairia dali a 3 anos. E eu não vou falar agora. Vou falar no próximo programa, parte 2 da discografia comentada do Deftones, cara. Foda. Até a próxima, galera. Até mais aí. É nóis.